Fala pessoal, vamos analisar aqui o SP500, que é uma grande referência aí de para onde vai o mundo. O nosso Ibov tem uma correlação. É claro que ultimamente a gente está tendo aqui uma turbulência nacional, então a gente descolou um pouco do SP500. Mas uma análise aqui que eu queria compartilhar com vocês, bem rápida, tá? Bem sucinta, só para dar uma luz aí, uma perspectiva para vocês. É que é o seguinte, primeira coisa que eu identifico é uma divergência aqui no gráfico semanal, a gente fazendo topos mais altos aqui no preço, só que percebe que aqui esse pico não foi passado em altura. Tudo bem, não é uma divergência muito expressiva, mas se tratando de gráfico semanal, a gente tem que levar mais a sério. Então vamos lembrar que quanto maior o número de divergências, maior a fraqueza técnica desse mercado. E a gente percebe também que deu uma certa esticada. E quando eu digo esticado aqui, no caso não é esticado da média, que a gente vê que está bem rente à média, mas é no sentido ali dos movimentos que o mercado faz de acordo com o princípio da onda, né? Que eu já expliquei aqui no canal, vou deixar um card aqui. Mas basicamente a gente puxa, corrige, puxa, corrige, puxa, corrige e faz uma correção mais profunda. Faz uma correção mais profunda, uma correção ABC ou uma correção plana. E aqui nesse gráfico, em todo esse avanço aqui, eu estou sentindo falta de um momento como esse, ó. De um momento que passa por uma correção um pouco mais profunda. Então, percebe que aqui, ó, esse pullback aqui, ele é um pullback dessa perna aqui. Assim como esse pullback é um pullback do avanço anterior. Esse pullback descansa essa pernada. Esse aqui descansa essa pernada. Então, a gente precisa de um pullback de tudo isso aqui, ó. Um pullback de tudo isso aqui, que é justamente ali o que a gente chama de a correção ABC ou correção plana. Ou, é claro, né, o negócio poderia até reverter essa tendência aqui. Então, a primeira consideração é essa, tá? A da divergência e da ausência aqui de um descanso de todo esse avanço, tá? Então, deixa eu apagar aqui essa bagunça para a gente entrar aqui no gráfico diário. Aqui no gráfico diário, a gente vê aqui uma tentativa de pivô, mas o volume não está corroborando que isso daqui seja um pivô de baixa. Tá? Então o volume está mostrando justamente o contrário disso. Mas caso se confirme esse pivô, né, porque o próximo candle que entrar aqui, a gente pode ter ali um volume mais expressivo. Então a qualquer momento tudo pode mudar no mercado. Mas caso a gente tenha ali um pivô de baixa, a gente já sabe que a gente fica a um pulo de chegar ali no 4.249, tá? Tô aqui no ETF, tá? É o SPX. Então, se eu pegar aqui do ponto que a gente está agora, isso seria uma desvalorização de 4%. Pode parecer pouco, porque 4% em uma ação isolada ou em uma cripto, né? Pode parecer pouco, mas aqui se trata do SP500. Então, 4% já é um número muito mais expressivo. Então, beleza, a gente já sabe que se perder esse fundo aqui, ó, essa mínima aqui do gráfico diário, se perder, já sabe que a gente fica ali com terreno livre para vir buscar essa ponteira aqui, tá? Então essa é uma referência aí que eu teria para passar para vocês. E qual é o cenário altista? O cenário altista é justamente se o pullback ali que eu falei de semanal, né? Se uma correção mais profunda de todo esse avanço, se ela for postergada, vamos dizer, né? Se ela não acontecer agora, porque pode continuar subindo, né? De certa forma não está esticado da média de 20. Então, se a gente continuar subindo, a única jogada, né, a jogada mais plausível é você esperar o descanso mais próximo possível da média, tá? São esses momentos aqui, ó. Esses momentos, ó, percebe aqui que veio pertinho. Então, quando estiver bem próximo ali da média, no gráfico semanal, você pega ali no gráfico diário, ó. Pega no gráfico diário e você consegue uma entradinha. Então, se fizer um pullback aqui, ó. Fizer um pullback e vier para romper, você já sabe, pô, beleza, puxou, rompeu, foi, e o gráfico semanal está um pouco mais próximo da média de 20, né? Então você já tem aí a sua referência do que esperar romper máxima histórica, né? Que até chegar lá já é uma subidinha. Então se eu pegar aqui, ó, puxar, ó, já 1,70%. Então você consegue entrar um pouco antes. Quando fizer 1,70%, você já está dentro. Tá? Então eu vou bater sempre nessa tecla aqui do canal, tá? De operar com dois tempos, tempo maior, tempo menor, isso daí muda o game. Nenhuma consideração aqui em relação ao IFR do gráfico diário, tá? Do SP500. Só essa consideração aqui do volume, tá? Que é um volume muito expressivo para isso daqui ser um pivô de baixa.
E vamos botar no gráfico mensal. Ó, no gráfico mensal, extremamente esticado. A gente encaixou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles. Não precisa nem contar, né, gente? Só pegar aqui, segura Shift, tá? No Trading View e puxa aqui, que aí já vai te mostrar, ó, 6 barras, 182 dias, tá? 24%, tá? Então tem essa forma aqui de fazer, para quem não sabia. Então se eu for pegar tudo isso aqui como um grande impulso, a gente vê que a gente está segurando exatamente, ó, tá vendo aqui? Peguei aqui esse topo com esse fundo, a gente está segurando exatamente ali em projeção de Fibo, bem esticado. Então tá vendo? Se o mensal precisa de um pullback e eu mostrei que o semanal precisa de uma correção ABC, então é essa situação que a gente tem que ficar muito atento aqui dela desenrolar. E vamos lembrar que isso daqui vai aparecer uma tendência de baixa, num tempo abaixo, né? Vai aparecer ali uma progressão de topos e fundos descendente, para você não ficar enviesado. Você não falar, pô, então agora é tendência de baixa, é crash, vai ser igual esse momento aqui. Não, às vezes a gente está só fazendo um descanso no tempo maior, então vamos sempre ter essa perspectiva. Sempre que você enxergar uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, você vai se perguntar, beleza, e qual é o contexto dessa tendência de alta ou dessa tendência de baixa num tempo acima? E quando a gente diz tempo acima, não pode ser assim muito perto, né? Não pode ser, tô olhando 15 minutos e o 30 minutos. Também não é assim. É mais assim, de você olhar os 5 minutos, uma progressão de topos e fundos ascendentes, e você ver no contexto do gráfico de 1 hora o que é aquilo. Aquilo é uma correção, aquilo é impulso, a gente ainda está em tendência de alta ou em tendência de baixa no tempo maior. Então é muito importante essa leitura. Comparando aqui com o Ibovespa, a gente percebe, ó, como é muito mais fraco o nosso Ibov, né? A gente já fez um pullback ali, que foi o que eu comentei, né, no início, por conta do nosso cenário aqui nacional, né, político e tudo mais. A gente fez esse pullback no Ibov, mas não fizemos esse pullback no SP500. E geralmente, né, vocês podem perceber aqui, é óbvio que tem uma correlação direta do SP500, do nosso Ibov com o SP500. Isso daí todo mundo sabe. Então, quando a gente quebra essa correlação, pode ser um momento de oportunidade. Claro que eu não posso fazer recomendação de investimento, mas eu, quando vou investir ali, eu prefiro muito mais comprar depois de um pullback do que comprar ali em máxima histórica com preço extremamente esticado. Então tivemos um pullback no Ibov que não aconteceu no SP500. Isso é para a gente ficar muito atento, para a gente ver se o SP500 encaixar agora um pullback, aí sim que vai chamar a nossa bolsa para o chão. Então essa é a perspectiva que eu queria passar aqui para vocês em relação ao nosso índice de referência, né, que é o SP500. Então a gente viu o mensal, viu o semanal, deu uma olhadinha no diário, mas eu foquei mais aqui num prazo maior para esse vídeo não ficar velho. Se você estiver assistindo esse vídeo daqui a um mês, ainda faz sentido. Não esquece de deixar um like. Valeu, tamo junto, sucesso, aquele abraço!